Bem-vindos a mais um Quinto Elemento. Hoje faremos um passeio pela Terra Encantada, onde as verdades são maleáveis e as certezas só valem se confirmam a minha visão de mundo. Nada como a doce sensação de abraçar uma narrativa ideológica e, de quebra, começar a enxergar agentes russos debaixo da cama. Uia! As narrativas desempenham um papel fundamental na comunicação humana e são utilizadas para transmitir informações, experiências, expressar emoções, ensinar lições e entreter. Elas podem ser fictícias ou baseadas em eventos reais. Atualmente, ela passa por uma crise de desconfiança, já que foi desvirtuada do seu papel civilizatório para se tornar uma arma no jogo político. E para questionar as acrobacias retóricas, os malabarismos verbais e os contorcionismos lógicos, trouxemos o mesmo time de sempre. Não importa se a luz não revela a verdade, desde que afaste a escuridão da dúvida. Afinal, é melhor viver em um quarto cheio de sombras reconfortantes do que encarar a possibilidade de que nem tudo é preto no branco. E ao meu lado, pesando 39 quilos, Arthur Machado. No canto esquerdo, no corner direito, misturei tudo. No canto esquerdo, no corner direito. Corner direito, tá quase. No seu canto esquerdo, no meu corner direito. Luigi Mardotto. Yeah. E como se chama mesmo? Júnior. É a primeira vez que eu vejo. Enzo Gabriel. Felipe Trelli. Com vocês, senhores. Muito bem. Muito bem. Vamos falar sobre o quê? Qual que é o assunto? Narrativas. Narrativas de desconfiança. Eu não sei o que A é uma coisa narrativa, até, mas porque você a fez um link bom. narrativa Você fez um link também bom. me deram o limão, fiz a limonada. É isso. Muito bem. Depois Depois um clichê desse, Depois eu vou desse embora. clichê, vamos pra casa. Muito bem. Não há mais Não, o que falar. narrativa. A gente vai fazer uma narrativa. Não é necessariamente nem tudo Não, que você fala. nem Né? tudo, Quando você não. busca a verdade, é uma narrativa. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Não, é que hoje em dia, como eu estava explicando ali, ela virou um negócio político, né? Então qualquer coisa, qualquer conversa é tratada como se fosse uma espécie de narrativa, né? Você está ali debatendo um assunto, não, eles estão tratando de narrativas. Mas na verdade não é isso. Isso vem lá desses franceses Sim, sempre eles. insuportáveis, Derrida, estruturalistas. Mas a história da narrativa vem deles? Vem deles. Não, Porque, na verdade, história a ideia de narrativa ela é antiga. Né? Sim. Mas ela nunca foi tratada como se narrativa fosse algo... Político. Exatamente. exatamente. Ou com viés ideológico, etc. Isso, na verdade, se a gente pegar a raiz, está lá em Marx, né? Assim, a minha visão... Cosmovisão. O consciência de classe, né? Você só é capaz de expressar aquilo que você vive na tua classe. Sim. Uma paranoia O cara maluca. fecha numa... Só ele que vê as outras classes, né? Porque ele é de uma classe e consegue enxergar o proletariado, só o gêniozinho. Né? Já, por si só, já está errada. Não, mas eu acho que a narrativa, o importante, a grande mudança dessa história foi quando começaram a dizer, o estruturalismo mesmo, provavelmente, vocês me corrijam, que vocês leram mais filosofia que eu, quando começaram a dizer que as palavras, se você muda a palavra, você muda a coisa. Que a palavra, ela é uma coisa em si. Então, se você chama a favela de comunidade, aquilo já está elevado a uma coisa um pouco melhor. Se você chamar a coisa da linguagem... Então, a narrativa, se você conta uma narrativa, não... ela vai acabar sendo verdade, a realidade vai se adaptar a ela, sei lá qual é a loucura, é isso mesmo? Mais ou menos nesse sentido, né? Você tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu tô pensando que vários pontos bons aqui. Então. Mas eu digo assim, eu até vejo anterior, quer dizer, por que isso, assim, entre a narrativa, por exemplo, você pega na pedagogia, tem até um cara, acho que foi o Rosenberg, que é um pesquisador, não é ninguém que seja... super, mas mas ele na pedagogia ele fala um negócio que é real, que pela estrutura da narrativa é que você consegue ter uma aprendizagem e um reconhecimento, a tua cognição é melhor. Então sempre que você conta uma história, por exemplo, da matemática, a história em si, a percepção, a aprendimento, isso até para do mito, do próprio poder do mito, né, do Joseph Campbell. Né? Então, quando o cara, na verdade, começa a nomear, aí para mim são outras coisas. Eu acho que essa questão tem a ver com o nominalismo. Ele tentar dizer, olha, eu vou nomear e vou alterar o significado pela palavra, eu vou alterar a substância. Em vez de identificar a substância e nomeá-la corretamente,
eu tento alterar para criar uma ilusão. E aí eu acho que, se a gente falar de filosofia, talvez tenha aquela ideia inicial do que o conhecimento, que é o grande problema que a gente vive, inclusive hoje, é que tudo depende, a realidade depende da minha percepção. Não existe uma verdade objetiva. É isso. Então depende de como eu vejo o projeto. Eu acho que é bem por aí mesmo, essa questão Mas assim, a narrativa ela sempre fez parte da aventura humana, né? Você tá ali, o poder de contar histórias. Contar histórias. Dentro do aprendizado. Na escola, no estudo da língua portuguesa, que antes chamava só de português, né? Que aí começaram a confundir com o cara da padaria. Português. Vem um bigodudo. Fazer pão. Vamos lá. Vinha um bigodudo fazer pão, ensinar a fazer pão. O cara achava que ia contar piada. Bigoduda, vinha uma bigoduda. Desculpa, vinha a mãe dele, a bigoduda. Você é português. Então, tinha na matéria, a gente, isso bem no primário, assim, a gente aprendendo a escrever, a narrar. Então, tinha lá um momento que eu falava assim, narração. E aí explicava o que era e a gente escrevia ou descrevia alguma. Aí tinha descrição, tinha dissertação, né? Quer dizer, isso era dividido em... Fazia parte do... Mas eu peguei esse pedaço. Fazia parte dos gêneros. Era gêneros do discurso, se não me engano. Gêneros do discurso, não sei se chamava isso na época, mas enfim, deve ser isso. E, ou seja, eu quando começam a falar narrativa, hoje, eu acabei me distanciando dessa origem, né, do que é a narrativa. Mas é o que você estava falando, ela vem lá de trás. Exato, é uma forma de contar comunicar. Uma história. E, se você pegar, por exemplo, até para a formação moral dos povos, né? A Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma extensa narrativa da criação do mundo. Homero, os mitos fundadores de todas essas são partes de narrativas. Você tem lá o Virgílio contando a história de Roma, né? Então, todas essas fazem parte. Agora, o que virou no século XX é que a narrativa é uma arma política, entendeu? Exato. Então, você introduz a narrativa em todos os ambientes, né? Desde o cinema. Você pega o que é o cinema hoje? Uma narrativa no sentido moderno. Rebaixada. Nesse sentido, né? De passar de criar a realidade. Uma falsa cosmovisão. Porque tem uma coisa uma frase sobre a ficção, não sei se é exatamente essa, mas vocês vão saber, que diz assim, a ficção, ela às vezes espelha melhor a realidade do que a própria realidade, porque o jeito de narrar, a forma que você... É uma verdade tão anterior, como é que eu posso dizer isso? É uma verdade maior do que, às vezes, até o que você percebe na realidade. Porque numa narrativa você consegue ver vários aspectos de uma mesma coisa que você não... Na vida real você está aqui conversando, eu não vejo o que está acontecendo lá, não vejo... Tem vários sentimentos acontecendo que eu não estou prestando atenção. No romance. No romance, na ficção. Grandes romances, né? Não, até quando o cara conta uma história, narra uma história que ele viu e presenciou, como ele coloca pitadas de humor e interpretações, ela fica muito mais interessante do que você ver a realidade em si. Claro. Mas a gente mente um pouco, que mas fica divertido, né? Eu só falei isso por causa do cinema. O cinema deixou de procurar contar com a narrativa uma verdade. Porque o que é a boa história? É uma verdade. Exato. É uma verdade universal. É uma verdade... Independente de... Não. Sim, mesmo que seja um homem voando. Você pega Star Wars. Star Wars não está falando sobre o mundo espacial. Star Wars está falando das relações de poder ali, de como o poder pode corromper, de como você tem que se sacrificar se você tiver que fazer o bem. Tem um monte de coisa ali que é a vida humana, né? A gente não tem como pensar coisas que não estão aqui no nosso presente, né? Isso é impossível. E o que você falou até na Bíblia, a própria tradição oral, para ser fácil, passar tantos conceitos e tantas histórias, né? Ela é mais fácil de você guardar se for uma narrativa, uma história interessante que a criança vai ouvindo, vai guardando. Quando a gente atravessou o Mar Vermelho, aconteceu isso, veio o faraó. E aí tem várias coisas que você tira dessa história e que vão sendo contadas, vão sendo explicadas. É mais fácil você manter do que, enfim, ficar explicando regras ou e a partir disso, a partir da Bíblia, isso tem um crítico muito famoso que é o Northrop Frye, que fala no Código dos Códigos, que ele fala a partir de todo esse fundamento bíblico, você personaliza todas as histórias. Então, a literatura inteira é essa conversa
Né? Então você pega qualquer história lá, A Sabedoria de Salomão, ele vai linkar vários livros que vão tratar desse tema, não fazendo referência explícita, mas mostrando que, cara, todas as histórias já estão ali. Estão ali. Então, mas aí, voltando no caso da política que a gente está falando, eu acho que, obviamente, esses caras perceberam isso. Porque se você pegar Cristo mesmo, ele explica em parábolas. E as parábolas não deixam de ser uma narrativa, né? Exato. E é uma narrativa, é uma história, mas ele narra ali, ó. Só que ele está narrando a realidade. Sim, tá falando, ó, vocês, inclusive, por exemplo, do pastor, se você perder uma ovelha, né, o que você faria? Pô, largo as 99, vou lá buscar, e a sua alegria, quer dizer, ele tá narrando uma história dos talentos, toda a lição de Cristo é uma parábola que é mais fácil pro povo aprender. Mas eu acho que eles perceberam que isso é tão essencial no homem, na nossa formação, que realmente toca num nível de aprendizado e entendimento que chega, acho que eu ia dizer, no subconsciente, toca tão a alma humana ali, que o cara utiliza dessa estrutura para passar conceitos políticos e ideológicos e criar uma realidade aí que eu concordo com você totalmente, que não existe na prática. Tipo o racismo estrutural, a vitimização excessiva, a história da colonização. Não acaba sendo, às vezes, uma profecia autorrealizável. Por exemplo, racismo estrutural não existe mesmo. Isso, nem o Silva, lá, qual é o nome do... Silvio Almeida, conseguiu comprovar, como a nossa preta de rodinha sempre fala, que ele é uma tese, mas ele não comprova pelos termos da sociologia lá, não é uma tese comprovada. Quando você conta uma mentira, o que acontece? O cara lá começa a falar, bom, eu sou vítima disso aí. E aí tem um negócio científico, como é que é? Experimento. Que os caras, a gente falou, acho que em algum programa, que os caras fizeram uma cicatriz. Fizeram uma cicatriz falsa na pessoa e para ela fazer uma entrevista de emprego dizendo, ó, vê se o cara vai te tratar diferente por causa da cicatriz e não sei o quê. Só que na hora que ela ia entrar na sala, o cara, deixa eu só retocar um negócio, e tirava a cicatriz sem a pessoa perceber. E quando ela saía da sala, ela falava, ó, realmente, ele falou várias coisas por causa da cicatriz, só que não tinha cicatriz. Então, assim, acaba sendo uma profecia, tudo bem, em menor escala, o racismo estrutural continua não sendo. No estudo diz que a maioria se sentiu diminuída e teve relato de pessoas que falam assim, ele ficou olhando ostensivamente para a cicatriz, quer dizer... então, olha o que a cabeça faz. Né? A narrativa, tudo bem, mesmo que seja mentirosa, como é um caso desse, não é que ela é autorrealizável, mas ela transforma. Sim, porque ela faz você olhar o tempo inteiro. Não como eles imaginam, pro bem, como é uma mentira, vai transformar de um jeito torto e vai ferrar mais ainda. Olha só, mas se você achar que tá todo mundo querendo te fuder, você vai conseguir achar motivos alguém e vai corroborar a tua tese. Claro, mas não é verdade. Bom, aí tem vários fatores, mas assim, primeiro, a narrativa, sim, eu acho que ela tem esse papel de alterar a realidade. Não alterar, mas... alterar a sua percepção, a forma como você encara essa realidade. Isso. Quando de repente, é a mesma coisa, chega no Brasil e fala assim, ó, cara, nós brasileiros somos, viemos, cara, de um povo que era, cara, corajoso, cara, que cruzou lá o oceano, que era, né, aí isso é uma forma, o imperador montou o império, é uma forma de contar a história. O outro cara fala assim, não, que nem aquele cara que você até gosta, que o historiador lá, você leu o livro? Não é que eu gosto. Gomes. Agora eu não gosto. Eu não falei que eu não gosto também. Eu acho que ele é um jornalista falando de história. Tem coisas legais e coisas ruins. Então, mas ele fala assim, o Eduardo Bueno falando de história. Quando o Dom Pedro I declarou a independência, ele estava com diarreia. Quer dizer, aí o cara vai se diminuindo e fala, realmente eu não sou nada. Quer dizer, a forma como você percebe essa realidade, ela depende da narrativa, entendeu? Quando Cristo fala, vocês são filhos de Deus, o cara fala, pô, sou filho de Deus. E aí isso vai mudar você. Muda você. A narrativa toca poder, muito. Claro. Se você pegar a história dos povos, você vai ver o tamanho da importância da narrativa. Ou seja, uma narrativa boa, ela amplia a percepção. Uma narrativa fundador. ruim, ela vai diminuir. Ela vai estreita a tua visão de mundo. Tem um aspecto da neurociência, que e esse eu acho que é o grande perigo, inclusive, de você, da gente falsificar a realidade. O cara começa a não acreditar no que ele vê, mas ele começa a acreditar no que ele imagina. Porque se você imagina que está em perigo, mesmo que você não veja nada, você olha, está num quarto, sei lá, está num lugar, tem uma sombra, você cisma, é que nem criança, que existe um fantasma ali, existe uma pessoa. Você vê um vulto, você acha que é um ladrão. Pô,
todo o teu organismo vai produzir o hormônio, vai dar a sensação de defesa para aquilo. E aí você vai, cara, ter uma produção. Depois que você percebe a realidade, não tem nada, é uma coisa. Mas é que nem o professor, né? Esse é um exemplo também, uma experiência muito legal. O cara chegava no quadro e ele só fazia assim, ameaçava fazer o barulho, mas quem já tinha ouvido barulho já sentia na mesma hora, lembrava. Eu já tô doendo agora. Já doía e tinha reação. Eu já tenho. Porque o cérebro antecipa e já te dá a reação. Muito embora você não tenha ouvido o barulho. Mas você imaginou o barulho que você já ouviu. Então, quando o cara começa numa narrativa, uma falsificação histórica, como o racismo estrutural, esse cara começa a ter não só uma crença de que isso é verdade, tá? Mas ele também começa a se sentir inferior, se sentir atacado, e qualquer coisa que aconteça na vida dele já é essa sensação que ele produz de que ele é uma vítima. Ou seja, é o oposto do empoderamento. Né? Canaliza para essa realidade criada aí, né? Sim. E é engraçado que a gente tem tantos exemplos, a gente está inclusive comentando, tem vários vídeos que a gente fez, tem um que eu fiz de uma moça em situação de menino. Moça em situação de menino ou ao contrário, um menino em situação de moça. Porque ela... E aí ela sai com uma câmera falando assim, ai gente, eu vou mostrar pra vocês como os travestis sofrem na rua. E ela começa a passar... Ninguém dá a menor pelota pra ela. Ai gente, hoje não sei o que. Hoje não deu certo. Você vê que o cara tá tentando criar uma narrativa. Criar e não conseguiu. Exatamente. A própria realidade... Eu sempre falo, a gente já falou, acho que em algum programa, que quando ser cabeludo era uma contra a cultura, né? E eu tinha um puta cabelão, usava calça meio rasgada, então era um cosplay de pobre e me achava hippie. E eu ficava esperando a reação das pessoas. Era exatamente isso. Aí passava perto de uns velhinhos, um casal, falava, pô, eles vão se chocar. Cagava. Não dava. Eu chegava frustrado. Na adolescência você passa isso o tempo inteiro, né? Você tenta se modificar para ser o diferentão, cara. Exato. E ninguém nem... Nada. As pessoas têm a vida para viver, né, cara? E você cria aquilo, você acha que tá todo mundo percebendo, né? Exatamente, porque a narrativa na época que você é contra a cultura, a sociedade te oprime, né? E você tem que achar um opressor ali. Só dentro desse tipo que você falou, tem um meme que mostra, assim, dos anos 80, né? Os homens, tudo cabeludo, né? Tudo roqueiro cabeludo, não sei, os gays. Fred Mercury, os caras tudo machão, assim, tudo jeito de machão. Tudo sarado. O YMCA lá, tudo saradão. Mas voltando um pouco pro Laurentino, eu não lembro se no livro... Não, é porque eu vou falar além disso. Carregando conflito. Você sabe que o livro sobre Dom Pedro, por isso que eu fico meio desconfiado dessa treta que o pessoal fala dele. O livro sobre Dom Pedro foi quando eu percebi que Dom Pedro era um cara foda, assim. Porque até então, a minha imagem da escola era que o cara tinha diarreia no dia da independência. Era a única coisa que eu aprendi. No livro, por isso que eu falo, é um jornalista. Eu sei que deve ter erros históricos, deve ter uma coisa assim. Mas no livro, ele mostrou assim, o cara não era um bobão. O cara era respeitado na Europa. O cara era... E eu nem sei se essa cena... da caganeira tem no livro. Não, tem no livro da independência. Tem? Então tá bom. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando você impede também o fato que pode ter tido uma caganeira. Todo mundo tem, né? Dom Pedro não era imune. Eu achei que os heróis não tinham caganeira. Aliás, eu acho que era mais mal feito. Imagina o que tinha de cólera por aí. Puta sol, esse calor que faz em São Paulo. Qualquer aguinha potável não era tão potável. Cara, e eu vou te contar, veja só, veja bem. E é o problema da gente acabar tentando desumanizar as pessoas nos seus atos de coragem. Exatamente. Até assim, se ele tinha a ideia que ele estava com caganeira, o programa vai acabar discutindo. Não se discutir, caganeira de Dom Pedro. Mas se ele tinha caganeira porque ele estava com medo, é absolutamente normal. Mas não era por medo. Não, mas soube que era porque ele tinha comido. Isso, ele tinha comido negócio, mas a brincadeira é essa. Dava diarreia, devia estar com medo. Mas mesmo assim, se ele tivesse com medo, o cara mesmo assim declarou em cima da porta. Exato. Então, a importância que se dá a tal caganeira que é o problema. Né? Então, mas aí é que eu cansei de ver cara no campeonato agora, jiu-jitsu, faixa preta,
Nossa, assim, e cara, considerado brabíssimo na academia, na hora, chamava o cara lá, fulano de tal, tatame 5, área de luta 3. Tá no banheiro. Irmão, o cara, não vou aguentar, vou ao banheiro. Ia pro banheiro, ficava nervoso. Cara, normal. Eu tenho um amigo que toca comigo que toda vez que vai tocar ele precisa... É normal. Quando eu fiz teatro, eu tinha um grande amigo. Não, mas eu só queria... É biologicamente explicado, inclusive, isso. Porque o cara se sente nervoso, se sente atacado, é um instrumento de defesa, porque eles botam... Os animais fazem isso quando são perseguidos, né? Despeja para ficar mais leve, mais rápido e, obviamente, o odor afastar o parceiro, né? Olha que só. tá querendo pegar um amiguinho. O parceiro é o inimigo, né? É, o inimigo, é esse que quer pegar o amiguinho e comer. Mas realmente esse bicho não é bom para comer. Ele tá tentando, né, cara? Convencer o cara. Antes de todo o programa aqui, eu demoro um pouco. Porque... Isso é verdade, isso é verdade. Porque ele quer fugir da gente. Mas eu quero voltar no mito fundador, porque a narrativa que você estava falando, todas as coisas... E todos os povos que deram mais certo, tem um mito fundador mais... mais honroso, sei lá, mais heróico. E mito fodor. No Brasil, desculpa. No Brasil parece que teve uma vontade, teve uma galera que fez de propósito a mudança quando na República, não sei se um pouco depois ou um pouco antes, de desmoralizar o passado para chegar, não, agora o Brasil vai começar. E um historiador até famoso, eu não vou saber o nome, mas que as escolas passaram a adotar o lado dele da história, que era assim, o Brasil era uma terra de degradado, foi o que eu aprendi, que foi descoberto por acaso e que os caras só vieram aqui para roubar o ouro e para matar sim, essa cara, virou a versão... Por isso que eu acho que o papel do Brasil Paralelo, especialmente nesse documentário do... brilhante. Foi muito importante, porque, cara, eu com 40 anos de idade não sabia um monte de coisa que tinha lá. Por exemplo, aquele cerco que Portugal fica desse tamanho aqui, o rei... você viu que eu aprendi, né? Mas ele, a principal é que... Eu não ouvi, mas veja... eu vi, eu só não lembro. Eu vi, mas eu não lembro. Eu não vi, mas lembro os nomes. Você recupera, a gente falou os heróis. Do Saramago hoje, tem um livro, que é a história do cerco de Lisboa. Do cerco de Lisboa. Contado do Saramago, que é boa. Que é bom. É um bom livro. O problema do Saramago é a maldita pontuação. Aquela chatice. Não tem, né? Narrativa, mal feita. Mal feita. Mas olha, o mito fundador é importante que a narrativa da família é importante. Vai perguntar de onde eu vim. Ele quer saber como que era meu avô. Qual é a minha história aqui, da minha família? Você quer ver sua avó contando as histórias da família. Sim, a narrativa é tão fundamental que hoje a moda, essa coisa de temperamentos, e a hora que o sujeito aprende qual é o temperamento dele, ele começa a usar tudo isso para a vida dele. Ele se transforma no temperamento dele. Ele vira o temperamento dele. Quer dizer, é uma coisa muito potente na vida humana, né? A história. E o grande problema que a gente enfrenta hoje, aí entra o link com a desconfiança, é que hoje você não sabe mais qual é a narrativa que vale, qual é a história verdadeira, né? Sim. Porque entrou num debate o jogo político, né? A necessidade de estar e aí no poder. Vira um lodaçal, né? E vira uma... e aí eu fico, baderna, inclusive, né? eu sempre briguei com as pessoas que concordam comigo ideologicamente, né? Sei que eu tenho alguma ideologia, mas assim, mas eu sempre falei, cara, não manda coisa que é mentira. Não porque a gente é bonzinho, não sei o quê. Porque você vai perder a sua credibilidade. Exato. E aí o mundo vira uma conversa de louco, né? Se você não sabe, acontece. Né? O estabão que a gente vive, a gente cai direto. Sem querer. Tudo bem, acontece. Pô, você fica até... que legal, está comprovando a minha narrativa. Vou lá. Né? Porque tem essa coisa. Mas aí você vê... desculpa, gente, me enganei, não sei o quê. Mas as pessoas... Eu conheço gente, não próxima, mas na época que eu estava mais envolvido com esses assuntos, que agora, graças a Deus, eu saí fora... que fazia, vou mandar mesmo sabendo que é bota aí, bota pra rodar. Então, não importa se é verdade e tal. O importante é ganhar essa guerra. Exatamente. O que é uma batalha do tipo, aquele cara que sai na frente de todo mundo, ele vai ganhar aquela batalha. Mas a guerra mesmo, que você precisa de estratégia, você não ganha, né? Tanto é que os caras têm estratégia na esquerda. Por isso que eles têm o poder. Cara, eles são bons de narrativa. E eles são bons de... As histórias já foram melhores. Até enganaram mais, né? Um dos pontos que está acontecendo hoje... perderam a imaginação, exato, perderam até o texto que eu escrevi hoje. Você pega a Marvel, está passando por uma crise gigantesca, porque cada vez menos as pessoas estão interessadas
em ver aquelas histórias já prontinhas, em que as heróis não têm nenhum problema, não sei o que. Eu falo, cara, nos anos 80, a novela Rock Santeiro, ela bagunçou a cabeça de uma geração, cara. De uma geração, porque o cara era, o Dias Gomes, era um baita de um escritor, de um contador de história. Ele pegou e montou uma história. Você tem, claro, toda a produção, atores, tudo isso ajuda, né? E aí você bota lá, quem que é o padre filho da o Paulo Gracino, que é o padre da igreja. Tradicional. Tradicional, só quer saber de passar a mão na grana dos fiéis. E quem que é o padre legal? É o padre Albano, o tipo o TL, entendeu? Você olha, com quem que você se identifica, quem que você gosta, você acaba gostando. É o cara, o TL. Ele é o bacana, entendeu? O outro é uma filha da puta, só que o outro não é o filho da puta que você já olha, não, um vilão. Não, ele também tem nuance. Ele tem graça, ele tem alguma sutileza. E aí os caras perderam a capacidade de contar uma boa história. De imaginação, de contar uma boa história, porque isso não era o tempo todo. Não. Agora, se você vira uma novela da Globo, alguma coisa... É só isso. Eu no outro dia peguei um capítulo... Cara, é só um panfleto. Não tem, assim, nenhuma camada. É só o malvadão aqui... E cada vez menos gente vê. E claro, porque os caras fica mais tosca, né? Porque também a capacidade de interpretação e entendimento das pessoas é menor. O pessoal quer a coisa tosca. Por isso que eu acho que é bom. Mas eu acho que a esquerda continua com essa mesma narrativa. Ela tem uma narrativa, por exemplo, que é clássico, que é o que você falou, de apresentar o quem? Se apresentar a história dela como o benevolente, o amoroso, que cuida dos pobres, etc. Os cadáveres eles esquecem de mostrar. Por trás tem uma estratégia perniciosa, tem perniciosidade. Conquistaram corações e mentes não à toa, né? Inclusive eu embarquei. Né? Mas eles conseguem. Por exemplo, recentemente, quando o cara queimou aqui o Joelma. Não. Que você pode esquecer o Bandeirante, o queimou gato. O baseado. O Borba Gato. Barba Gato. Queimou o Barba Gato, quer dizer, você tem uma narrativa, de novo, da história dos Bandeirantes. Para trazer o quê? Para trazer a ideia de que, São Paulo e as pessoas vieram de escravocratas, sem vergonhas. Só queriam matar índio. A história deles terem expandido o Brasil, né? Feito uma... Fronteiras, né? Entrando tudo fechado, né? Hoje tinha uma relação com a natureza muito melhor que esses bunda mole de iPhone. Não, é isso que eu tava falando com meus filhos quando a gente foi no museu porque o Museu do Ipiranga, hoje você entra, eles têm vergonha dos bandeirantes. Então, quase só não derrubam porque é tombado pelo patrimônio, as estátuas. O resto eles tiraram. Então, é um museu que cria uma narrativa, né? Uma narrativa. Os caras... E eu contar a história e eu tava falando pra eles... Mentirosa. Não é que os bandeirantes não tinham escravos, não é que eles não escravizavam índios, faziam tudo isso, não é mentira. Toda a época. A nuance tá aí, né? Só que você pensa assim... primeiro, existe a questão da época, existe a questão de índio brigando contra índio, existe a questão de, cara... Imagina um cara nesse calor de hoje, de 35 graus, no meio da Mata Atlântica aqui, com um facão e 30 pessoas atrás e água no... Cara, é inimaginável para qualquer pessoa. A pessoa mais ferrada que mora na periferia não sabe o que é o que esse cara passou. Essa galera não entra no terreno baldio com medo de cobra. Imagina uma mata fechada. Ai, primeiro mosquito, um terreno que o cara não conhece. Desce a Serra do Mar com guia. É o cara lá, quer salvar. Não, vou lá na manifestação, lá chega em casa, mãe, só tem panqueca? Não tinha Butantã, não tinha... Tomava uma mordida, já era. Amigão, a gente manda lembrança pra família. E o cara morria com uma morte horrorosa. Aliás, a gente conhece 3, 4, sei lá, 5 bandeirantes, a gente pode nomear de cabeça, só que quantos não morreram assim? Quantos não passaram? Quantos não... Então, assim, essa falta de nuance de contar a história talvez seja um sinal da decadência dos caras. E isso é revisionismo histórico. Que eles gostam de falar do Brasil. Isso é revisionismo histórico. Agora, entendeu? você vê, essa história da queima do Borba Gato lá, quer dizer, não é um ato isolado, né? O cara que foi lá, queimou, fez um negócio. É justamente para trazer essa história de volta, né? Sim. Essa história de que os caras eram, tem que queimar mesmo, tem que... Você queima e sai no jornal, o jornal já conta a história já fala, exatamente. Já fala mentira. Quer dizer, isso, já tá tudo uma essa história de contar a história é tão maravilhosa, a pessoa se sente tão grande. Outro dia eu tava conversando com a minha enteada, né? Tinha 17 anos, sei o que, ela começou a falar, cara, com muita propriedade, sobre o absurdo que foi não deixar as mulheres votarem.
né? Então aquela história, tipo do Bernays, né? Que a gente falou que é o sobrinho do Freud, que manipulou. Sim. Aquela luta contra o patriarcado. Eu falei, cara, você nem votou, você nem vota ainda, você vai votar. Você teve oportunidade de votar, não votou. Quer dizer, a sua indignação por algo que você não tem nem imaginação, não aconteceu com você. É impensável. Então, assim, você não tem que estar indignado. Esse sentimento parece que foi parece que foi com você. Mas o que é isso? É uma construção de que vai dizendo repetidamente, como se aquela pessoa tivesse sofrendo aquela violência agora, e aquilo aconteceu lá atrás por outros motivos. Entendeu? Inclusive que as mulheres não iam para a guerra, né? Então, e as mulheres não queriam só podia votar quem ia para a guerra, aliás. Inclusive era essa... tem esse anacronismo não é nem interior, emocional, sentimental. Imagina se as mulheres estavam para isso naquela época. Pois é. Isso é uma questão moderna de gente idiota, entendeu? Eu mesmo, eu adoraria não ser obrigado mais a votar, porque eu não posso participar de um negócio que leva a sério a opinião de gente com menos de 16, 40 anos. Entendeu? Vai cagar. Voto com 16 anos. Voto com 16 anos. Com 16 anos você tem que tomar marretada só. Aliás, eu sou contra o tomar marretada. Claro, eu também. E tem que estar marretando. Todo meu voto, entendeu? Toda vez que eu votei com 16, 17 até 18, foi uma catástrofe. Votei no instinto. Cara, 40 anos pra cima. Eu não pude votar com 16, graças a Deus. Graças a Deus. Tinha que ser pra mim acima de 21. Eu também. No mínimo. Eu tinha que, no mínimo, estar pagando algum imposto, alguma conta, sei lá. Não tinha nem eleição. Quando eu tinha 16 anos, não podia votar em lugar nenhum. Que maravilha. Maravilha. Alguém escolheu. Escolhe aí, porra. Melhor colégio. Já que vai ser ruim mesmo, né? Pelo menos não tem trabalho. Aí você pega um cara de 16 anos e fala assim, eu quero decidir o futuro do meu país. O princípio é bom. Aí o cara fala, tá bom, ele tá sentado comendo pipoca, que é preguiçoso com o adolescente, difícil, uma dificuldade para acordar, perde horário. Aí vem um cara e fala assim, não, nós vamos lutar pela igualdade, eu vou te dar uma bolsa isso, bolsa aquilo, educação, emprego fácil. Ele fala, pô, é isso que eu quero. Exatamente. Tá, você vai ter que trabalhar, vai pagar sua conta, vai ajudar a construir, pô, vai ter que lavar esse teu tênis fedido. Que tá cada vez mais a geração, tal da geração neném não sai de casa, não faz porra nenhuma. E esses caras vão decidir o futuro? Vai a merda, mano. Mas olha que tá. Só pagou o boleto, pode votar. Tinha que ser assim. É isso aí. Pagou o boleto, pode votar. A narrativa serve pra... Tem um ponto que me deixa mais pau da vida ainda. Eu vejo a tchutchuca do funk que balança o Busanfan, cara lá, que não paga imposto, porque ganha menos que não sei quantos mil por ano, decidindo quanto que eu vou pagar de imposto. Tem isso. E reclamando que eu, trabalho e que eu tô explorando todo mundo. Cara, quando eu tô vendo ela balançar o Busanfan no TikTok. Quer dizer, decidindo quanto eu vou pagar de imposto, é uma brincadeira. Não, mas a gente, só para voltar para o assunto mais ou menos, porque não está tão longe, mas a narrativa serve para criar emoções. Basicamente é isso, para o cara votar com a emoção, que é o que acontece hoje. Ninguém vota, hoje, né? Ninguém não, mas a grande maioria vota com o fígado, com o coração. Eu acho para tudo. Então, para tudo. Quantos caras entraram na academia de boxe ou de musculação depois de ver o Rock Balboa? O cara bota lá, pô, eu quero entrar, isso aqui. Sim. E aí o que você falou até, um ponto que é legal, que é da jornada do herói mesmo. Porque o herói na narrativa, ele tem que ter esse sofrimento, cara. E tiraram o sofrimento, como pode mais sofrer, né? O herói não tem mais, na Marvel, ele não tem mais sofrimento. Se você for minoria, você é perfeito. Se você não for minoria, aí você é o filho da... Você também não tem nenhum... Não tem nenhuma nuance. 2D. Hoje me lembra o seguinte, com a jornada do herói, me lembra aquelas entrevistas que a gente era sugerido a fazer no mercado financeiro, né? Que a pessoa perguntava, qual é o seu maior defeito? Aí o cara falou assim, eu sou persistente. Perfeccionista. Caraca, mano. Então, a jornada do herói, o cara não tem mais aquele negócio que o herói, que é legal, tipo, até um desenho simples, o Gato de Botas. Que ele olha e fala assim, um herói, mas um herói meio canalhão, preguiçoso, ele encara essas coisas. O cara não quer ir pra jornada, ele é meio que... Não, nesse sentido... É fraco, covarde, foge, tipo Rei Leão. Nesse sentido, o século XX foi o século da narrativa, nesse caso, na boa narrativa, que você criou não só o herói, você tem o anti-herói, você tem o anti-vilão, né, que é o cara que é vilão mesmo, mas parece ser bacana, né? Então, você pega praticamente o governo brasileiro, são feitos de anti-vilão. Eles parecem bons pra caramba, só que no fundo eles só querem acabar com todo mundo, entendeu? É aquela ovelhinha, aquela do
Zootopia, que é a Bellwether, sei lá o quê, que é toda bonitinha, a professora Ian Villian, ela fala assim, ai meu Deus, os carnívoros querem comer a gente. No final ela tá planejando exterminar todos os carnívoros. Por aí. Por aí. Só spoiler. Não, eu tive se o cara não viu Zootopia até agora, eu tive acho que eu tinha 10 anos. O mundo formou-se na jornada do herói, depois nós criamos o anti-herói, e agora o século XXI, carregado de Filipes Netos, é o século do falso herói. Falso herói. Absolutamente falso. Não, você falou do cara que eu acho que é uma... Outro dia ele reclamou no Instagram, né? Que uma mãe foi tirar uma foto, uma criança foi tirar uma foto com ele. Aí a mãe pegou, não tira foto com esse não, que ele não é Lula. Aí ele tava reclamando, né? Que absurdo e tal. Que mas ele não é Bolsonaro. Que ele não é Bolsonaro. E, assim, ele é o cara que gosta de falar, finge, né? Que fala grosso. É o típico hoje de geração. É o típico que fala grosso, finge que é machão, bate na mesa, vou te dar porrada, não sei o que, xingava, fala que é macho. Trapaceiro no xadrez, né? No primeiro gritinho mais alto, chora. É como diria o Paulo Francis, vai pra debaixo. Tudo bafo de boca. Sai correndo, faz Ai, estou sendo atacado. É o pivete de Copacabana antigamente, que vinha te assaltar, quando você pegava o cara, dava uma porrada, jogava no chão e começava a gritar. Ai. É o cara mais frouxo que eu já vi na minha vida. Mas é a maioria de hoje. É a maioria dessa galerinha. Mas todas essas narrativas que fazem essa coisa, fazem também a gente... essa coisa da desconfiança. É importante a gente tocar nisso. O Brasil já é um país que tem problemas de desconfiança, tem cartório para dizer, você mesmo. É você. Tem aquele dedinho que eu acho mó legal, que aponta para sua assinatura. Né? Tipo, foi ele, hein? Você sabe uma coisa que tem no Brasil, cara? Eu estava falando outro dia para um amigo meu, cara, que é um produto de como nós desconfiamos absolutamente de todo mundo o tempo todo, que é uma das coisas mais absurdas do mundo. Por exemplo, eu já tive a minha primeira esposa, era francesa, né? Então já fiz vários pagamentos, etc., para empresas no exterior, né? De obra e tal. O que o cara faz? Que você chega pro cara e fala assim, olha, paguei o móvel, o cara tá bom, obrigado. Ele entende que no momento que você fala que você pagou o móvel, ele vai lá olhar, ele que tem que procurar na tesouraria dele, ver, etc. O cara vira aqui no Brasil e fala assim, manda um comprovante? Não, pô, paguei o móvel, já fiz o TED. Manda o comprovante, aí você tem que mandar o comprovante, porque o cara tem preguiça de pegar o valor exato e bater com o financeiro do cara. Não só isso. E tem que provar que você realmente pagou. Cara, mas tô dizendo, mandar o comprovante só acontece no Brasil. Mas peraí, tem o outro lado da moeda. Porque também muita gente manda, inclusive o comprovante, e não paga. Não, ok. Essa que é o problema. A geração o que gera desconfiança é justamente isso. Porque eu já vi que o cara veio para ser Arthur, eu fiz a transferência para você. Aí o cara manda o comprovante. Porque eu acho que ele quer provar que dessa vez ele não mentiu. Eu realmente fiz, a gente vive num... Me dá um abraço, porque eu te paguei. Cara, obrigado. A gente vive num país... que a gente combinou. A gente vive num país que o cara bota o negócio no caixa eletrônico vazio e manda o comprovante, depositei no caixa. Porra, bicho. Não dá, esse cara devia ser penalizado. Mas o problema é que as empresas, todo mundo desconfia de todo mundo. E aí tem essa... Eu acho que é uma questão... Tenta vender um apartamento ou comprar. Isso é uma trava. Você tem que provar que seu bisavô nunca fez nada, né, bicho? O Brasil tem que provar que tá vivo. Tem que provar que tá vivo. Prova de vida. Não, vem aqui provar que tá vivo. Eu acho sensacional. Essa é uma coisa de louco. Espetacular. Então, isso é o problema, né, cara? E é histórico. A gente... Como é que faz? Não faz, né? Não faz. Eu acho que esse... Então, aí é... Acho que é cultural, né, Trelli? Acho que com o tempo, assim, são pequenas mudanças. Eu acho que tem melhorado muito, tá? Acho que melhorou muito a questão. Já foi pior. Eu acho que já foi pior. Tem razão, eu também acho. Acho que já tivemos uma situação... Eu acho que hoje a desconfiança está mais nesse campo mais ideológico do que propriamente nas relações, sei lá, comerciais. E tem uma desconfiança aí saudável. Mais fácil, né? Desculpa. Tem uma desconfiança saudável aí, que é, assim, o povo desconfiando dos meios de comunicação. Essa é a melhor. Essa é a melhor. Que é uma desconfiança que tem que ter mesmo. Sim. Mas é sempre, não é... Mas é uma desconfiança que vem de uma experiência. De uma experiência, exatamente. Aí eu acho que o meio de comunicação
ele tentou se posicionar como um intérprete do mundo. Sim, e ao tentar interpretar o mundo, em algum momento. Ele era, é verdade. Antes da internet. Só que aí ele tenta interpretar, o povo começou a notar que essa interpretação, que é uma narrativa, uma história sendo contada, não bate com a realidade. É uma alienação. Mas isso já é antigo. Isso já é antigo. Você pega na Guerra do Vietnã, a grita que foi feita. Tem várias coisas. Mas aí são episódios. Sim, episódios. Mas a imprensa sempre A imprensa sempre teve um lado, e em algum momento, principalmente nos anos 80, 90, a gente meio que achou, tudo bem, se está escrito ali, eles não iam mentir, não iam... Eu estou dizendo que essa desconfiança em massa que a gente viu Exato, de agora. Eu estou dizendo que ela não é de agora, não teve tempo, assim. Eles sempre tiveram, é claro que assim, você tinha caras muito bons, imbuídos de um... Mas sempre no meio Eu acho que sintetizando isso é o seguinte, sempre mentiram. Mas a gente nem sempre desconfiou. A gente começou a desconfiar agora. Você tinha alguns caras louvados. Cara, eu acho que a imprensa... Mas mente mais descaradamente. Ela já foi melhor. Tá pior, né? Ela talvez tenha romantizado. Era romantizado. Era romantizado, mas era pontual. Eu percebo esse momento, talvez eu acho que esse momento veio quando você começou a ter a descoberta, e não só a descoberta, mas a implementação dos meios de manipulação de massa em larga escala para campanhas de guerra. E talvez tenha começado realmente com isso entre Rússia e Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos acusam a Rússia de desinformação, mas os caras também adoram os dois. Então criam grandes campanhas. A Guerra Fria já era uma guerra de narrativa. Já é uma guerra de narrativa. Então aí você começa a perceber que essas coisas não batem mais com a realidade. Mas essa ideia de desinformação, pode falar, foi criada na Rússia. Os Estados Unidos, eles faziam propaganda americana, era diferente. Você entrar no território do outro, fingir e fazer isso é algo que não tem como. Até porque não tinha como os americanos invadir. Só para explicar, talvez alguém não saiba a diferença. A desinformação é o seguinte: eu vou lá para os Estados Unidos e falo, eu sou americano, amo os Estados Unidos, faço um jornal falando. Quando eu falo mal dos Estados Unidos, o pessoal fala, bom, se é um americano falando mal dos Estados Unidos, isso é desinformação. Diferente da propaganda que os Estados Unidos faziam. No final, todo mundo fez desinformação. Não, sim, mas não tinha como. Os Estados Unidos não tinha como entrar entendeu? Era uma guerra de narrativa, de qualquer forma. Mas foi uma guerra mais aberta e uma mais... como se fosse uma guerrilha. Uma guerrilha. Meio tipo de tática de guerrilha. Cara, o cara tá lá, vou vender meu peixe aqui. Mas veja, a narrativa, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ele tinha aquele comitê de propaganda na época da Guerra de Vietnã, que eles pensavam como contar a história para o povo americano. Na primeira, segunda guerra. O cinema, na Segunda Guerra, o cinema, eu tava por causa do Casablanca, eu tava estudando isso, a gente fez um especial, assistam, Cine Quinto sobre Casablanca, um dos melhores filmes da história. Maravilhoso. O Casablanca estava nesse âmbito que quando estourou a guerra e os Estados Unidos entraram na guerra, tinha um departamento de comunicação oficial, não sei se público, provavelmente não, mas oficial, que dizia assim, existem regras. Algumas perguntas, a principal era assim, este filme está colaborando para a nossa imagem em relação à guerra? Sim. Se for assim, não, acabou, não tem filme. Então, assim, o que eu acho justo, entendeu? Tem cara da... Vamos supor o Brasil. O Brasil tem um moleque de 18 anos morrendo numa guerra. Você vai fazer um filme falando, como o Brasil é filha da... Entendeu? Acho que faz sentido. Sim, mas eu acho que também... Num momento de guerra. Romantizando, e a guerra não é tão bruta assim... o outro lado é malzinho, mas a guerra não é tão pesada. Nós temos heróis. Segunda Guerra, né? Você tá Segunda Guerra. O Vietnã foi justamente o oposto. No Vietnã, na verdade, não teve propaganda do cinema, teve só propaganda contra. Contrário, exatamente. Mas na Segunda Guerra, o que eu acho mais legal dessa história toda é que eles fizeram durante a guerra essa coisa, guerra, as coisas são diferentes, mas no dia que acabou a guerra, já não tinha mais Acabaram com esse departamento. Tipo, acabou o departamento, fecharam, pelo menos oficialmente. Versão oficial, Mas assim, é uma coisa que assim, é louvável, porque né, a guerra é exceção, né, a gente vai fazer um esforço conjunto como... Faquiro, né? A gente vai fazer um esforço conjunto como nação
pela guerra, beleza. Eu só sei de ouvidos moucos, como diz, né? Assim, que quem criou a ideia de propaganda foi o Goebbels, né? Não dá para ser algo muito a propaganda muito moderna, bom, né? Do jeito que ela é contada. Ela é até hoje. Mas ele tem duas frases muito boas, né? Uma do Anatole France, e aí ele perverte. O Anatole France diz que uma mentira contada por milhões de bocas não deixa de ser uma mentira. E aí o Goebbels fala, não, uma mentira contada passa a ser uma verdade. Muitas vezes vai passar a ser uma verdade. E veja, essa parte fazem, dele né? mostra muito Outdoor não só... um grito no muro. Isso é forte, né? Então, outdoor é um grito no muro. Boa. É muito boa. Na parede. Então, mas veja, e aí tem um lado perverso na narrativa. Porque uma coisa é contar uma narrativa oficial de um Estado, etc. Mas muitas vezes nós contamos uma narrativa e a pessoa tenta encaixar um fantasma, existe um inimigo, tipo tentaram fazer com a gente, inclusive, né? Estão dizer que a gente é gente russo. Quer dizer, pega fatos históricos, junta, cria uma narrativa e tenta encaixar na pessoa. Exato. E se aquilo pega, e essa é a gravidade, cara, vira verdade. E há um assassinato civil, há um assassinato reputacional, há uma destruição. Então, uma narrativa, ela também tem esse peso muito negativo em relação às pessoas. Né? Quantas destruição de reputação a gente vê por aí desde sempre, isso é muito legal, porque a gente tem um grupo lá que a gente estava comentando sobre a questão da inveja, lembra no In the Ring, lá que a gente estava comentando sobre inveja. E eu acho que a inveja é um dos pontos, porque o brasileiro, a gente já fez programa, inclusive, por isso. Sim. É um dos pontos que cria essa desconfiança também, uma desconfiança além, talvez, eu não vou falar por outros povos, eu sei que o americano, porque tem livro, porque tem livro, um baita livro, aliás, que é a Sociedade da Confiança, que explica que os americanos conseguiram crescer justamente com base nesse tipo de... Mas aí vem da fundação. De acordo, vem da fundação. E a nossa inveja... Tem um vídeo do Osiris Silva, né, no Roda Viva, que é do cara, que é foda. Duas ilhas, aquele vídeo. Osiris Silva. Que agora também, enfim... É sensacional. Vou tratar que ele fala, o cara pergunta pra ele, eu fui lá você foi na Suécia, no almoço com os prêmio Nobel, com a turma do Nobel, e ele pergunta, por que nunca deram coisa pro brasileiro? Tem cara ganhando o prêmio Nobel Falei, cara, a diferença é que todos os países, quando a gente cita um nome, os caras fazem de tudo para levantar o cara. Vocês destroem. Eu falo do fulano, os amiguinhos dele querem ferrar o cara. Quer dizer, você tem que... O tempo inteiro... No grupo, uma das coisas que fala... Não, então, eu acho que a inveja gera desconfiança, porque olhado pela régua do cara, que ele fala, se esse cara subiu, é porque fez alguma. Ou deu carteirada, ou... Então, com aquilo que o Jobim falava, a gente já repetiu 500 vezes que o sucesso é ofensa pessoal no Brasil. Não, mas no grupo alguém falou uma coisa de experiência também pessoal, ou enfim, que... No Brasil, ele via nos Estados Unidos os caras de cima jogando a corda para baixo. Isso. E aqui a gente só joga a corda para cima. Falando de humor. O cara joga a corda para tentar subir, mas não joga ela para... não sei. Mas quem falou isso foi muito bem feito. Porque o Olavo falava isso mal de caranguejo, né? O Olavo, acho que tem um vídeo que ele fala mal de caranguejo. Não, mas esse eu estava falando dos humoristas, né? Isso. Os humoristas pega as gerações. Não só de humoristas, escritores. Pega grandes escritores, eles tiveram mentores, né? Ele estava falando da ideia do self-made man. Né? Quando você vai olhar a história do cara, o cara teve um bom mentor. Não era um self-made man sozinho. Alguém o ajudou e o cara fala... É uma ideia que a gente precisaria, assim, sabe, fazer um esforço gigantesco para tentar modificar, que é essa coisa de você, eu consigo chegar até um lugar. Se eu vejo alguém que pode ir além de mim, cara, eu tenho que dar todas as ferramentas para ele. Claro. Né? Porque é isso. Você falou uma coisa que eu tenho de experiência. Exatamente, para ajudar o famoso vem comigo. Vem comigo. Vem comigo e vai. Não, vai mais que eu. Vai comigo e depois vai. Porque o problema é vem comigo, mas não. Fica aqui. Tem que me reconhecer o tempo inteiro também. Tem essas coisas que eu vou te falar. Um amigo nosso, Janjão, que provavelmente está assistindo, porque ele assiste tudo. O Janjão é um cara que é um técnico de som sensacional. E qualquer um que sentasse do lado dele, ele explicava do começo até o fim. Tudo que, aliás, até quando o cara não perguntava, ele explicava. É verdade. Então é demais. Isso é verdade. Mas ele é muito generoso nessa coisa do conhecimento. De passar o conhecimento. Coisa que eu não vi cara, por aí, de conhecimento, cara. Isso é que faz
um tecido de um prazer. nação, eu né, acho, cara? eu acho uma delícia. O que acontece com ele O problema é que as pessoas não se interessam. então, você fala, cara, eu não vou ficar transmitindo, o cara não quer. Não, aí é que ele falou... E também tem uma insegurança do cara, fala, se eu transmitir, eu perco minha posição, então eu vou manter, o cara então, com conta mas boa. mas é uma coisa... enfim, é uma coisa... O do Janjão que ele falou é que, principalmente cada vez mais, as pessoas perderam o interesse de ficar no lado também aprendendo. Isso é verdade também. Porque ele falava assim, eu só quero que você traga um caderno e uma caneta. Ele falou, na minha história inteira de vida, 2 pessoas fizeram isso. Eu vou... E é f*** também, entendeu? Eu acho que a gente tem um ciclo aqui. Vocês falaram, deu certo. Eu acho que é isso. A inveja causa desconfiança, a desconfiança causa inveja, e fica um país de desconfiados, e um país de desconfiados você não se sente parte de um todo, e você não se sentindo parte de um todo, você não vai levantar o próximo para que o todo levante. Porque eu sou o Felipe, filho do Luigi, e o que é isso? O paulista, o brasileiro, eu deveria me sentir assim. Eu não me sinto. Eu não me sinto. Sinceramente, eu gostaria de me sentir. Pela primeira vez, acho que a gente vai chegar mais longe nesse programa. O que é isso? Fruto de uma narrativa pobre. Uma narrativa, um mito fundador pobre, uma ideia de país pobre. Tanto no Império quanto na República, né? Tipo, produzindo ressentido. Eu só botaria da inveja. Mas o ressentimento é o produto, é um produto final da filho da inveja. O ressentimento é filho da inveja. É uma consequência. Então, assim, por que o americano talvez seja isso? Porque como eles têm uma história fundadora importante, até a Rússia também, a gente sempre fala dos dois, porque senão depois não pagam, senão não pagam nossos rublos. Você vê que tem uma história, os caras passaram pro comunismo, que é um negócio, né, absurdo, mas quando você vê a história, tem a igreja ortodoxa lá há 2000 anos também, entendeu? Não precisa ir longe. Países com problemas muito piores do que o nosso, Chile e Argentina, por exemplo. Chile acho que não tanto problema quanto a Argentina. Mas vai conversar com a Argentina, vai conversar com o portenho, vai conversar com qualquer... Cara, o grau que esse cara tem de domínio da história dele... Né? Cara, mas assim, mesmo assim, a gente às vezes também confunde, só porque o povo é culto, ele escolhe politicamente bem. Não, cara. Não necessariamente. A Alemanha era super culta. A Alemanha, porra. Não, mas eu tô falando que hoje... Todos eles falavam alemão, pô. Até os mendigos, né? Pois é. Até os bebês. Até os bebês, já começavam já. Com 5 anos já falavam alemão. Que coisa. Fala, tem que ser. Não, mas é que eu acho que o mundo deu uma... Não, sim, mas mesmo assim... Deu uma piorada. Uma vez eu vi uma entrevista, eu ainda era do outro lado, e provavelmente a mulher era também de esquerda no Roda Viva, na época que o Roda Viva existia, um programa que Deus o tenha, finado. Morreu vivo. Morreu ao foi vivo. Enterrado ao vivo. Foi enterrado vivo. Foi enterrado ao vivo. Só ficou a roda. Eu não me esqueci o nome da mulher e o que ela falou. É Patrícia Verdugo. Ela era filha de um cara que foi morto pela ditadura do Pinochet. E ela falou uma coisa assim, ela falou assim, você acha que o quê? Que o orgulho do Chile é a sétima economia do mundo? Eu falei, não, o orgulho do Chile é Pablo Neruda e Gabriele Mistral. É um orgulho meio zoado, mas tudo bem. Pablo Neruda. Direcionado, mas cara, é direcionado não para economia. Claro. Pergunta para qualquer brasileiro, qualquer bostinha se ele sabe quem foi Machado de Assis. Não, Machado de Assis é famoso. Mas não passa daí. Não passa. Jorge de Lima, um dos grandes poetas. Pega o João Filho e vai ficar doido. Mesmo os feitos militares do Brasil, mandou os holandeses embora, deu tapa no francês que foi o Brasil, ganhamos a Guerra do Paraguai. Foram conquistas importantes. Não, cara, com Dom Pedro sendo voluntário da pátria. Eu fiquei sabendo recentemente. Que a rua Voluntários da Pátria. Que assim, o imperador falou, claro, né, a gente não deve ter chegado lá com a espadinha, oi, tudo bem, vou lutar. Mas assim, o exemplo do cara que está à frente, isso é uma coisa que também, você não vê presidente aqui dando exemplo à frente do... Né? Tipo assim, o imperador foi lá e falou, imagina o Lula, entramos numa guerra, eu vou lá pro campo de batalha, que nem algum na Europa aconteceu, que nem em vários lugares. Então assim, você tem uma história que você se orgulha dela. Aqui a gente poderia ter também, eu acho que tem coisas pra gente se orgulhar. História, exatamente. Só que a gente não contou essa história. Tirando agora escondeu, o que eu falei a gente escondeu. Porque algumas pessoas, tipo, o Tomás Juliano está retomando. Exato, tem por gente isso que que está... Brasil Paralelo. Você tem várias iniciativas. Algumas iniciativas que talvez não estejam produzindo, né, coisa própria, mas que estão resgatando. Você pega o trabalho daqueles caras da
Minha Biblioteca Católica. Tem o menino que faz aquele do... os Instituto Borborema da vida. Então você tem muita coisa acontecendo nesse sentido, eu acho isso bom. Inclusive, nós vamos falar isso no próximo programa sobre resistência. Inclusive, então vamos parar por aqui esse assunto. Isso é legal falar, porque inclusive a quantidade de pessoas que, graças a essa onda de achar legal... Pô, não era cool você ser intelectual. Você lê os clássicos. Era meio cafona na minha geração. Não sei. Jura? Sim. Não, era legal você na pagar... minha, a gente só fazia isso para pegar a menina. Você tinha que... Você lê até os livros moderninhos, pagar de intelectual pode ser, mas ler... Não, eu leio Don Quixote, a menina... Ai, que legal. Não mais. Faz bem uns 40 anos que isso aconteceu. Mas o que eu quero dizer é essa volta besteiradas que começaram a surgir de pseudos intelectuais na geração brasileira. Era isso, nem isso, bicho. Era falar de filme no máximo, falando de uma bolha ruim. Também. Quer dizer, tinha uma... Não, mas o que eu quero dizer é assim... Não é nem... Não. Era bolha tipo Leblon, assim, tipo... Bolha Santista. Bolha Santista. Mas o que eu quero dizer com isso não é nem intelectual, não é nenhuma palavra boa, mas essa coisa de o gosto pelo conhecimento. Conhecimento é legal. É bom você estudar, é bom você saber algumas coisas. Claro que tem gente que exagera e acaba, não vive, só fica no tempo. Mas o que essa volta traz um monte de anônimo que tá aí, cara. Sim. Quantas pessoas que não assistiram as coisas do Brasil Paralelo e o cara se tocou com aquilo e é professor de história numa escolinha, só que ele não pode falar, senão é demitido, mas tá ali fazendo o trabalhinho. Eu acho Quantas pessoas não assistem as aulas do Tomás Juliano e não passam pra frente? Então, assim, a gente... Eu sempre tenho essa coisa, né? Eu voltei de Aparecida agora muito chateado, porque eu achei a cidade feia, tudo uma bagunça, não sei o quê. Caramba. E falei, pô, eu não me sinto brasileiro, assim, horrível falar isso, mas eu me senti, eu falei, cara, aqui até um certo orgulho, babaca, né? Mas é o que eu tava sentindo, pô. Então, mas ao mesmo tempo eu penso que existe essa gente que a gente não conhece. Existem esses dois Brasis que eu sempre falo. O cara que joga lixo na rua, que é um mal educado do cacete, e existe um monte de gente legal pra caramba que tá lá regando sua plantinha, fazendo seu negocinho. Então, não é só um país também. Outro dia, por exemplo, foi no dia... foi na semana do aniversário da Reforma Protestante. Eu fui à igreja. Que susto. Halloween pra gente. Foi. Desculpa os amigos protestantes. Aí não cai nessa pilha, né? Eu adoro. Mas eu fui aí, o Hernandes Lopes, ele foi no dia, ele deu uma palavra, né, um sermão que foi brilhante. Ele falou que ele parou, né? Ele foi chamado para pregar naquele dia. Isso foi numa segunda-feira à noite. E aí ele virou e contou uma história, uma menina que tinha saído da igreja. E ela simplesmente falou, olha, eu gosto muito de Cristo, eu acho legal o cristianismo, que é uma coisa comum, inclusive, hoje. E ele veio e falou assim, pô, mas eu não gosto da igreja. E aí ele falou o seguinte, né, que ele ficou ali naquela... Bom, aí ele virou e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você conhece a história, a narrativa, a história da igreja? Aí ela falou assim, não conheço. Ele falou, bom, você nunca vai amar algo que você não sabe a história. Não sabe o que é. Entendeu? Então, e aí ele conta, e o sermão dele foi a história da igreja, obviamente pela visão reformada. E aí, cara, eu saí de lá com a história da igreja, amando a igreja, e assim, super orgulhoso da igreja. Então você vê a importância da narrativa, de uma história bem contada, concatenada, das suas dificuldades, dos seus erros. Eu não medi os erros da igreja, não. Das suas separações. Cara, mas foi um sermão de 1 hora e pouco. Cara, que foi uma aula, mas assim, é claro que isso move. Então assim, se nós não contarmos as histórias, contar a história para os nossos filhos, de onde vem a nossa família, de onde veio o Brasil, cara, eles não vão aprender a amar. Porque você não vai amar aquilo que você não conhece. E isso me lembrou, os coaches de hoje em dia sabem disso. Os marqueteiros sabem disso, eles sempre falam, storytelling. Você precisa, em vez de falar narrativa, porque eles são chiques, são coaches, não são treinadores, são coaches. Então eles falam disso. É isso aí. Como você conquista a pessoa? Eu tenho essa caneca, ela é muito boa. Legal, boa caneca. Ele vai contar uma história. Aí ele fala, de como essa caneca minha avó fazia uma caneca igual e eu resolvi fazer na mesma. É outra caneca, entendeu? Uma vez meu avô chegou em casa e não tinha o que comer, e aí
história linda que aí vai vir a caneca, pronto. E eu vou te falar, as histórias, as analogias, as metáforas, né, as alegorias, elas são extremamente importantes. E hoje o que acontece? Por exemplo, você pega, e como isso é envolvente? Você pega, por exemplo, até para te atrair, principalmente para te atrair para o mal. Sim. Tá? Por exemplo, eu tenho criticado a Lucilena Galvão. Quando eu fiz uma crítica a Lucilena Galvão, muita gente chegou no meu Instagram e falou assim, cara, é verdade, mas eu adoro ela. Mas por que você adora ela? Porque ela mesmo tem se apresentado como storytelling, contadora de histórias. E veja a maldade. Ela deu uma história outro dia que ela pegou no Instagram, eu achei tão bonita, até eu fiquei comovido, envolvido por aquilo. Que ela veio e falou assim, imagina que você pega um vaso e tal, bota o vaso em cima da mesa, aí eu vou lá, tiro um pedaço da mesa, a mesa fica com 3 pés, mesmo assim ela equilibra, o vaso não cai. Mas eu tiro outro pé, aí a mesa balança, o vaso quebra e cai. Né? Isso aqui é você e as coisas do mundo. Agora, imagina que você é um vaso em cima da mesa, mas você tem uma corda. Né? Então, toda a mesa desaba, você está pendurado numa coisa mais elevada. Já envolveu, já estava assim, é verdade. Só que aí, para onde ela vai apontando para a coisa mais elevada? Para o hinduísmo, que não é elevado, para outras coisas. Quer dizer, ela vai te envolvendo com storytelling, com uma narrativa que daqui a pouco você está isso mesmo. Você está torcendo para que eu sofri, então eu quero estar numa coisa mais elevada, e aí ela te aponta para uma falsa solução. Então a narrativa tem esse papel para o bem e para o mal. Pro mal. E essa turma da filosofia tem usado muita narrativa hoje em dia, de muito storytelling, como dizem os americanos. E essa coisa a primeira vez que eu vi essa Galvão aí, foi num livro que é muito legal, que não tem nada a ver com religião, que chama A Guerra da Arte, que é muito bom. Que é uma brincadeira com a arte da guerra, do Stephen Pressfield, que, bom, enfim, não vem ao caso agora. No livro? Não, ela explica o livro. Ela meio que fala do livro. E eu fiquei encantado. Resumo o livro. Eu fiquei encantado justamente porque eu falei, pô, essa mulher aí, ninguém dá nada. Ela tem a arte da retórica. E aí, pô, eu falei, que livro legal, tal. Não tinha nada de religião. Eu comecei a ver o resto das coisas e falei, opa, ela já começa a ir para um outro caminho. Mas eu quero dizer isso, porque às vezes os caras te pegam, aí você começa a gostar da mulher, e não do que ela fala. De repente você começa a ouvir as histórias. De repente, e você se sente preso a uma fidelidade e fala, pô, ela é uma boa pessoa. E é incapaz de separar a pessoa, ela pode ser uma outra pessoa. Mas no caminho que ela está te apontando. Por exemplo, eu vejo isso... Tem a doçura, o jeito de falar... Né? Porque isso ajuda. Eu acho um erro. Eu acho um erro você achar que a verdade. Evidente, se você está atrás da verdade, você vai receber ela do jeito que ela chegar, na porrada. Sim. Só que você precisa saber que se você quer chegar a milhões de bocas, né, a milhões de ouvidos, na verdade, você tem que ponderar um pouco o teu discurso. Ou vai para um tratamento de choque porrada. Tipo Olavo, assim? Tipo Olavo, porque o Olavo, cara, é tratamento de choque. Porque ele via então, o Olavo, isso vai parecer olavismo demais, mas o Olavo, mesmo na porrada, ele tinha uma doçura, ali. Me lembra do meu avô. Mas coisa meio de avô. Mas a do Olavo, você percebia claramente que aquilo era uma espécie de desespero dele. De desespero de falar assim, não, amigo, vocês estão falando... Tipo, é o pai querendo alertar o filho que vocês estão indo pro abismo. Vai dar merda isso aí, querido, sai daí que aí a porra da beira da piscina, você vai morrer afogado, cara. Mas aí os caras tentam emular isso e fica... Não, aí é fake. Falta... O que tem? Tem um carinho ali. Não só carisma. Carinho pelo conhecimento e pelo aluno. Né? Amor ao próximo. Falta tudo. Amor ao próximo, carisma e conteúdo. Eu só tenho muita dúvida se as pessoas realmente estão atrás da verdade. Eu acho que elas estão atrás de uma emulação, de uma falsa paz. Mas o que eu quero dizer por isso que elas caem numa narrativa fraudulenta, que é o mais comum. Mas é por isso, porque ela é bem contada. Né? Mas eu estou dizendo assim, se a gente quer passar a verdade verdadeira, também é interessante que a gente tente contar isso de uma maneira amorosa, atraente, que seja... positiva, não é? Foi o que a esquerda fez por muito tempo. Exato, né? Exato. Só que aí passando uma mentira. Né? Passando uma mentira. Mas aí, para conquistar corações e mentes, eles foram, assim, qual era a mensagem? Era do amor, da solidariedade. Sim. Né? Eu não era de esquerda por causa dos 100 milhões de cadáveres. Não, eu era de esquerda porque eu achava que tinha solidariedade, liberdade, até amor, que chega um ponto quando você vai ver e fala assim, 100 milhões foi Eu era de esquerda porque eu assisti Platum, eu assisti Oliver Stone, os filmes do Oliver Stone. Quer dizer, os caras tinham ótimos agentes do lado deles. Sim, né? E uma coisa que eu acho que a gente erra muito, está melhorando, o Brasil Paralelo também, hoje estamos falando bastante. Melhorando. Aliás, dizem que a gente é a série B do
Brasil Paralelo. Brasil Paralelo Série B. Que é um orgulho, gosto de... Não, mas logo assim, a gente tá no beach tennis. Bom, a promessa do senhor questão... fala que os humilhados serão exaltados. Os últimos serão os primeiros. Teu filho Você tá pronto, humilhado? Teu filho tá pronto, Eu senhor. não me sinto humilhado, não. Eu quero ir pro beach tennis. Teu filho tá pronto para ser exaltado. Não, mas o que eu quero dizer é assim, a questão da produção, a produção da direita, inclusive do Olavo, cara, as câmeras ruins, som ruim, não sei o que, tudo ruim. Era o que tinha, Mas né? é a força da... Aí é a força no caso do Olavo, sim. Mas a força da verdade. Toda a produção. A força da Mas verdade. ela começou com produções muito ruins também e foi melhorando com a grana, né? Olha, Não sei se foi sempre Você super pegar nos produção. 60, não é. Nos 60 os caras faziam os melhores filmes, porra. É que aí você tem que pegar Faziam os os melhores programas de por exemplo, TV, de humor, etc. Em Hollywood Passa você tem infiltração água. comunista lá desde 1920. 1930. Sim. Cara, Desde um então, começo, esse talento 17. artístico, né, eu digo assim, uma certa uma preocupação. Não precisa ser perfeito, não precisa ser melhor câmera com melhor som, mas assim, uma tipo a gente, mínima. né? mas Vide nós. Não, mas é uma mínima preocupação estética. nem sempre você Por vai ter exemplo, um Christopher Nolan. Desculpa. A gente tá sofrendo aqui, por exemplo, você vai entender o que ele tá falando que é verdade. Por exemplo, a gente tá aqui no programa. Tem aqui Olha- as câmeras. O cara que cuida da câmera tá sentado vendo uma mensagem no WhatsApp. Tá, A exatamente. câmera tá orando. Falta de né? respeito. Se parou de Imagina gravar, se na parou de esquerda gravar. o câmera fica assim, de jeito O nenhum. dia de ser da engenheiro- Ele nem sabe o que estão falando O dele. engenheiro de som tá provavelmente babando. Dormindo, claro. Como já aconteceu desde que acabou o programa e ele nem tem que acordar o cara. Ele tem que esquecer. Não, mas Então, E a ó, gente falando um monte de bobagem, ele gravando, ele deve ter um monte de coisa na manga. Não podemos falar mal, um abraço, Davi. É verdade. Grande Davi. Davi. Obrigado, Davi. Te amo. Everton também, ó, Everton. Vamos A falar gente os nem nomes, sempre né? vai ter um Vamos lá. Christopher Nolan à nossa disposição para fazer um Oppenheimer da vida, né, que é um baita do filme. Mas você pega, por exemplo, O Som da Liberdade, que não é tá longe de ser uma obra-prima, mas, cara, tá ali contando uma história, tá criando Razoavelmente bem contada. razoavelmente bem contada. Honesta. Essas coisas, essas iniciativas, a Brasil Paralelo recentemente teve um filme, nem sei como é que tá o coisa, é um filme, provavelmente não vai ser, porque é a estreia, o primeiro filme, é cheio de problemas. Mas, cara, até porque eu participei da criação do projeto. Foi cheio você de, já viu. Já. Aí não foi dá cheio pra de ser coisa problema. boa. Foi cheio de problema. Né? Enfim. Explica muito. Não, mas Você é vê, isso. né? Os próprios caras têm inveja. Não, mas a questão, cara... Ilustrando o que a gente Ilustrando, tá falando. Mas você sabe, cara, eu sempre falei isso também. Ao mesmo tempo que eu reclamava da falta de estética, tanto na música quanto na música mais minha área, eu também dizia o seguinte, a gente está engatinhando. Exato. A gente está começando. Quanto mais gente a gente arrebanhar, mais fácil achar alguém realmente talentoso. Os brasileirinhos, por exemplo. Vai aparecer, Tem sim. toda essa Porra, tosquice, cara. mas é uma escolha estética. Aí tudo bem. É outra parada. Entendeu? concordo. O que eu acho é que Ali faltam escolhas estéticas. Eles têm Tem uma domínio. veia Ali os dois têm domínio. tropicalista ali, Ali os dois uma têm coisa domínio do que- que vão fazer. E, cara, narrativa também é estética. Você conta com a fotografia, você Sim. conta com o som, você Não, conta não, com mesmo com texto. com o texto, com a qualidade do texto. Exatamente. Você pega um texto tosco, você fala, não vou confiar nesse cara. Aí você pega uma Miriam Leitão, que por mais que seja... Escreve direito, o pessoal não fala, escreve, ela... não, deve... Não, Mas, enfim, sim, eu pega tô outro falando... exemplo. Difícil. Mas, não, pelo menos o português, porque tem cara que é O Diogo do Mainardi, básico. você pega o Diogo Diogo Mainardi, que, porra, boa. sabe escrever bem É pra escritor, caramba, né? o cara ferra, às vezes atrapalha a gente, né? Se bem que hoje ele já tá, acho que o cérebro dele quase... já não. Mas era um gigante, cara, escrevia muito bem. Então. Foi isso que a gente falou, o Diogo foi justamente nesse assunto. O Ivan Lessa pegou o Diogo Mainardi, né? Sim, e puxou. Trouxe, é verdade. Esses caras não, esses caras só jogam pra cima pra tentar subir, não querem ajudar ninguém de baixo. Eu acho que o Diogo foi contaminado pelo rancor. Aí quando o cara tá com soltou rancor, várias coisas. o talento fica Travado. travado. Ele Trava. não consegue. Quando ele tinha menos rancor, e ele tinha uma crítica que ele vinha do Agora, rancor, por que o rancor, né? O cara tinha uma vida, escreve bem, podia ser escritor a vida inteira, sem se preocupar Inclusive com grana, política. ele tava... Ó, pra mim, o exemplo que eu dou... é um bom livro, por exemplo. É legal, de ler. é um livro político e tal. Mas, Não, mas mas ele não, ele nessa escreveu época foi Desculpa, Explicações. ele tem Polígono das Secas, é um Sim, baita pô, livro, tem o Malthus, é um puta Malthus é livro. um puta livro. Ele O tem que ele livro, fez pro A filho, Queda, é um A baita Queda livro. é bonito. Puta, o que eu ia falar? Perdi. Você falou exatamente isso do Força na... Ah, não, era do Diogo Mainardi. É. Que o Ivan Lessa Puxou puxou ele. o cara Ivan e Lessa ele alçou. não puxou ninguém, né? Ah, não, Eu vi. lembrei, desculpa. Você falou, por que ele tem um rancor? Para mim, a figura que eu vejo nisso é o Chico Buarque.
O Chico Buarque tinha uma carreira consolidadíssima como músico. Pode falar mal do cara, o que quiser, mas ele construiu uma obra musical. Sim. Aí o que o cara quer fazer? Ele não está contente com aquilo. Ele quer mudar o mundo. Escritor. Escritor. Pronto, e aí borra tudo. Acabou. Porque é medíocre, não adianta. Só que ele não quer ser reconhecido como músico. Não. Aí criou Ancor. Aí nasceu Ancor. Ele quer ser comentarista político. Eu acho que ele queria ser o cara... Ele queria ser o Francis, talvez. Queria ser o Francis, entendeu? E não conseguiu. Ele entrou meio no programa para ser o Francis. Sim, mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Mas o Chico tem mais um detalhe aí que eu acho que é puro chute. Mas eu acho, tudo isso é puro chute. Acho um bom chute. São as nossas percepções, né? Eu acho gigantescas. O pai dele, o Sérgio, ele achava o que o Chico fazia um negócio meio de segunda categoria. Tem, Freud explica. Sambista, porra. Seu pai é um intelectual, tal, assim, e não era dos melhores. Bom, mas tudo bem. Na verdade, ele não é filho do Sérgio, ele é sobrinho, né? Não, filho. Filho do Sérgio. Filho do... É sobrinho do Aurélio. Do Raiz... Não, do é sobrinho do Aurélio. Não, é sobrinho longe do Aurélio. Ele é filho do Sérgio Umbanda. Sérgio Buraco de Umbanda. Puta merda, não vou desculpa. E o OnlyFans de Bragança. Ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda e o pai, falava pro menino, porra, tu vai ficar tocando sambinha aí? Pô, mas o Vinícius de Moraes toca, o senhor gosta dele? Tá, mas o Vinícius é um poeta e tal, você vai ficar aí no sambinha. E aí, eu acho que isso deve ter calado fundo, né? Estou analisando aqui. Não, pode ser. E ele falou assim, eu vou mostrar para esse velho que eu sou bom escritor. Mesmo depois de morto, que eu sou bom escritor. E aí, ainda bem que o seu Sérgio tinha morrido e não viu. Ele tem razão. Eu tinha razão. Vai fazer sambinha, porra. Volta pro sambinha, volta. Volta. Eu acho que o Diogo... Sai do samba. Tô exagerando. Já que você falando de narrativa, o Diogo tentou criar uma narrativa de ser um Francis e de ser um pensador do Brasil. Tem. E aí quando o cara tentou assim, eu vou pensar o Brasil aí, meu amigo. Só fez. Então. Virou um cara tosco. Totalmente tosco. É engraçado, né? Porque o talento para escritor é muito grande. Eu achava, não sei, eu não sou. Não, mas é mesmo. Crítico, mas não, escritor. Mas era escritor de verdade. Não, é um cara que sabia usar as ferramentas do modernismo. Sim, entendeu? Sempre foi. No bom sempre sentido. Foi muito... eu digo é um estilista, questão estética. É isso, ele pegou um Ivan Lessa da vida, teve referências. Então, e hoje o cara vive boas, falando narrativinha. Nem tipo, isso, porque sei lá o que, o bolsonarismo, porque não sei o que. Né? Tem algo olha como o cara se achata. Ele estava falando do filho, quando ele fala do filho, ele vai lá em cima. Esse livro ele fala de coisas da vida, da esperança, de um monte de coisa. Para voltar, bolsonarismo, caralho. Pode parecer que não, mas esses exemplos servem para ilustrar mesmo a narrativa e a desconfiança. A sua autonarrativa também. O Pondé é igual. O Pondé surgiu, cara, com algo inovador, tentando né, trazer a filosofia para o dia a dia. Quebrando o discurso da esquerda, né? Detonando. Aí agora o cara fala assim... A política do Lula é tão ruim quanto a do Bolsonaro. O Bolsonaro já saiu, velho. O cara continua falando bobagem. Mas é porque eu acho que vem o sucesso. E o sucesso, o cara começa a se levar muito a sério. Entra essa narrativa de eu quero me levar muito a sério, eu sou isso. E aí, quando ele erra, ele não consegue mais voltar atrás. Porque ele se considera quase que um semideus. E o que ele falou é verdade. E aí ele fica preso no seu próprio pensamento. Não tem humildade para dizer, cara, errei nisso aqui e vambora. E outra, né? Tem que pagar conta, né? E presta serviço para empresas que não gostam que tem um lado, na verdade. Então ele não pode falar. Às vezes o cara no caso do Mainardi não precisava pagar conta. Esse já é outro caso. Mas tem isso. E essa autonarrativa é um problema também, porque se tem um ponto, um único lugar onde não pode entrar narrativa nenhuma, é dentro do... Eu ia chegar de você. aí. É dentro de você. Perfeito. Entendeu? Não pode. Aí você tem que ser cruel. A nossa narrativa da nossa vida. Aí você tem que ser cruel. Aí você tem que ser cruel. No seu coraçãozinho. Cruel. Senão... E aceitar toda a miséria que você tem. Que você sabe que você tem. Senão você vai virar um personagem. Né? Você acredita no personagem. E aí é uma catástrofe. Exato. Porque aí você cria... Desculpa. Mas continua. Você cria... Justamente, eu acho que é isso. Você criou o personagem e quando você vê que a resposta não está sendo boa, você vai criando ressentimento. E quanto mais longe de você
você é o personagem, mais frustrado e maior fica o personagem. Não, e isso da criação de personagem virou uma espécie de epidemia social, né? Por causa das redes sociais. Das redes sociais, É assustador. dessa coisa das modas trans, alguma coisa. Sim. Entendeu? Aí você vê moleque de 12 anos emulando uma perua de 50. É muito louco. E ele não consegue sair desse personagem, o que deve ser muito frustrante na hora de dormir, quando ele tá só ele. Né? E sabe que não é aquilo. Ele sabe lá no fundo que não é aquilo. E você pega essas atrizes... E quanto mais novo, pior, né? Você vê exemplos de estrelas do cinema, quanto mais novo... eu vou só voltar um pouco. A nossa própria história, a gente mesmo escreve internamente, e às vezes a gente escreve errado, e quanto mais longe de si, pior. Isso a gente chegou nessa conclusão. Sim. Teve um cara do cinema americano que conheceu muito, acho que era um bar lá em Hollywood, não sei o quê, que conheceu muitos atores, foi meio amigo de muitos atores de começo de carreira. E que a maioria, quando fica muito famoso, realmente essa coisa de muda, não sei o quê. Cara, mas não é mentira. Muda. Porque o cara coloca na fama a solução dos problemas. Tipo, o cara vai lá. Não, quando eu for famoso, eu vou estar onde eu quero. Resolvo tudo. E ele chega lá e não tá. Só que ele começa a acreditar na história de que ele é um pouco mais do que todo mundo. Porque, porra, trampo chegar onde eu cheguei. Você sabe o que é isso? Né? Então, é uma loucura. É o cabelo comprido, a calça jeans. Você espera para chegar ali, quando você chega, você acha que ali você vai ser, e você percebe que continua a mesma merda. Mesmo que as pessoas estejam assim, você sabe. Você sabe que não é aquelas pessoas que você quer agradar. Isso. Né? Você sabe que não é para elas. Isso é uma coisa importante também. Qual era a atriz que falava que os homens iam pra cama com a... Marilyn Monroe? Não era. Rita Hayworth. A Rita Hayworth, mas eu quero lembrar o nome da Rebeca. Com a Gilda. Com a Gilda. Iam pra cama com a Gilda e acordavam com a Rita Hayworth. Eu tenho uma adaptação era uma dessa tremenda frustração. O cara, né? Fala, pô, a mulher comum. Eu tenho uma adaptação dessa, eu digo assim, eu nunca fui pra cama com uma mulher feia. Nunca dormi com uma mulher feia. Mas já acordei com várias. Expressão. Mas você sabe que você está falando de questão do personagem, e talvez e desse distanciamento da pessoa, o risco que isso dá não é só para você. É claro em relação a você, que a gente já falou aqui, mas também o efeito que tem na sociedade. Sim. Por exemplo, eu hoje olho os juízes em geral. Eles acreditam no personagem da Suprema Corte, principalmente. Sim. Eles acreditam que eles estão, cara, aqui, que eles sabem o direito. Iluminados. Então, quer dizer, e aí o cara se leva tão a sério, no seu papel de iluminado, de demiurgo, do conhecimento, da excelência, que ele vive o tempo todo o personagem. Você não vê até o jeito que os caras decidem, tentando mostrar uma humanidade, você vê que não há humanidade ali. É uma petulância. É artificial. Eu acreditaria muito mais no juiz que chegasse e de repente falasse, não precisa ser em público, mas que orasse ali naquele momento e falasse assim, eu não tenho a menor capacidade de decidir o que é certo ou não, que interesse que está tocando a vida das pessoas, porque eu estou decidindo o destino de alguém, decidindo o destino de uma nação. O cara tinha que ter essa humildade para dizer, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho, eu sou crático mesmo, eu não sei o suficiente. Né? Eu tenho que entender muito mais da sociedade. Eu queria ouvir muito mais sobre o cristianismo, eu queria muito mais ouvir as pessoas. Cara, eu quero ouvir antes de decidir, do que tentar toda hora, e desculpa o termo, mas o que eles fazem é cagar regra. Cagar regra. Eles têm uma ideia concebida. Então, você fala um assunto, o cara já vem com uma teoria jurídica, uma petulância, uma teoria filosófica, querendo te encaixar, te dar uma lição de moral, entendeu? Não, e o jeito. Eu não acredito nessa coisa. Eu acredito num cara que vem de coração e fala, não sei. Que te olha. Essa figura, falando qualquer coisa, falando de jogo de botão. Não, o cara se tem dá um tom professoral sempre uma coisa. E aí ele vai lá, uma música. Sensacional. Uma música descendo na boquinha da garrafa. Como se fosse algo genial, ele está falando descendo na boquinha. Um livro, Marcelo Marmotelo. Você vê que esse é bom? Não. Esse é bom. Um livro, Gerente e Minuto. Quem mexeu no meu quem? Um filme, sei lá. Cinderela Baiana.
Super Xuxa contra o Baixo Astral. O cara se dá ares e ele não percebe o quão ridículo. Não, e veja, tinha um que fazia uns poeminhas também, inventava umas coisas meio... Não, mas a presunção é o seguinte, o cara vai pegar o livro dele, vai ver o filme, vai pegar o livro, vai ver o filme, vai pegar o pensamento. Um cara que tá numa vida miserável, um problema desgraçado na sexta-feira à noite, cara, passando uma semana com dificuldade, ou triste, vai pegar, vai ler e vai dizer, agora eu sou um novo ser humano, iluminado pelo conhecimento. Isso é altamente gnóstico, mas é uma petulância. Mas ele tem razão, sabe quem que vai ver isso aí? Quem que vai fazer isso aí? Catarina. A Mireia Leitão. Ok. A Patrícia Campos Melo. Toda essa galerinha. Não, mas eles vão pra alienação. Consegue ser inferior. Eles vão ler aquela besteira que nem o Rei Tanu. Vão ler aquela besteira, vão dizer, nossa, esse livro... Que bom ter um ministro assim, não é mesmo? E o livro do Zé Roberto Castro Neves, meu Deus, que é uma baboseira nada. Mas enfim, é um advogado amigo meu até que fizer. Mas você tá escrevendo uma besteira. É amigo. Imagina. Não, ele é um cara gente boa, mas se deixou pela alienação. Alienação da fantasia. Da própria um bom personagem. Mas o cara se alienou da própria inteligência. Olha só, quando fala, por exemplo, ele fala assim, existe o cristianismo mal do Brasil, isso mostra toda a petulância dele. Ele deveria dizer o seguinte, cara, não, peraí, galera, mas como juiz da Suprema Corte, como hoje presidente do STF, eu preciso entender, ouvir o que é essa cultura que, que qual construiu. O sofrimento desse cara que está se expressando dessa forma. Entendeu? Mesmo que você não acredite. Mesmo que não acredite, mas ele não faz isso. Não. Então, veja que assumir esse personagem é um sofrimento não só para o cara, mas para as pessoas que convivem com ele, com a sociedade como um todo. Mas isso no geral. Mas ele acredita na narrativa que realmente ele está ali para empurrar a história. Agora, tem uma coisa que eu percebi, na verdade, depois da conversão. Quando você tem uma pessoa real, que a gente acredita que é uma pessoa, acima de você, que você se abaixa, né? Você fala assim, eu não sei nada, me ajuda aí. Você já está começando... Essa autoimagem já é melhor no sentido de que você não vai falar, eu sou foda, eu sou o cara. Então você já vai... Mesmo que seja invenção da nossa cabeça, você que é ateu, é invenção. A gente já está saindo de um degrau acima por estar abaixo. Os humilhados serão exaltados. É isso aí. Porque você fala assim, eu não sei nada. Aliás, volta para Sócrates. Não sei nada. A gente não sabe nada. A gente precisa de algo maior para guiar. E aí, também, eu tô falando, quem crê, crê. Mas quem não crê? Você tem a Bíblia... Quem não crê? Fica a dica, hashtag crê. Vida eterna. Você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Hashtag vida eterna. Você tem aqueles 10 mandamentos. Que hoje eu tava falando pra minha filha, ela tava voltando da escola. Porque eu tava lá na escola, aí fulano de tal, se acha o máximo, não sei o quê. Ele fica falando que ele é o melhor, que ele é o Google da classe, não sei o quê. E aí outro dia a gente foi jogar não sei o quê, futebol, e o cara ficou todo nervosinho, quebrou tudo. Aí eu falei pra ela, olha só, você reparou que tudo que você tá falando é um pecado? O cara é a soberba, a ira. Então, assim, Deus não deu os 10 mandamentos porque ele quer proibir a gente fazer as coisas. Ele fala assim, isso aqui vai dar errado. Você viu como esses 2 pecadinhos, teoricamente, estão te incomodando? Então, assim, mesmo se você é ateu, seguir aquilo ali vai fazer com que as coisas funcionem um pouco melhor. Isso é experiência humana, entendeu? Então, essa coisa da humildade é a mesma coisa. Quando você se coloca abaixo de Deus, você fala assim... O princípio da sabedoria é o temor a Deus, tá? Na Bíblia, né? Então ele tem essa ideia de que temor a Deus significa levar Deus a sério. Exato. Não é o medinho. Não é medinho. Não é se esconder na cortina. Tem alguém que criou, tem alguém que domina, tem alguém que... Eu não sei. Sim. Então, até falando narrativa, essa história, entender a história do mundo, como Deus nos conta, de por que nós estamos aqui, de onde veio, como as coisas são feitas, são importantes para você ter essa humildade. E aí vai ser mais fácil, porque quando o cara, eu não tenho dúvida, existe um sofrimento interno em toda essa turma, em todos esses juízes, que se levam tão a sério, vivem representando e não conseguem botar os seus próprios dramas. Não consegue, cara. Cara, como que você pode se levar a sério? Você faz cocô, velho. Não dá. Você senta no trono ali uma hora e vai dar merda. Tira a meleca dirigindo, né? Cara, não dá pra... no carro, o carro Uber cruzou, mas
Olha só, tá tranquilo, mas posso sair do carro primeiro? O Pedro pelo menos é engraçado. Então, mas eu falei, é risível, como é que você vai se levar a sério? Tem coisa mais risível que peidar? Não tem, cara, não tem. Então, assim, Puxa aqui, então. Muito bem, acho que a gente encerramos o assunto. Não, mas é isso, a narrativa a narrativa da história da salvação, a história do mundo e a nossa narrativa estão ligadas. Não cometemos o pecado da maledicência. Eu cometi. Não falamos mal de ninguém. Eu falei. Caralho. Não, a gente exemplifica. Não, aí é o contrário. A gente está dando exemplo. Está dando exemplo do quanto é nocivo para isso. Se eles aparecerem e nos assistirem, não estão falando mal, não estão falando do seu bem. Não, eu adoraria conversar com todos esses. Nem eu não. Maynard. Não, sim. O Pondé. A gente falou de vários. Não, Barrosão, por exemplo. Barrosão sentava fácil. Fácil. Sentava fácil com o Barrosão. Eu embarquei, caraca, velho. Por favor, um bom corte, hein? Eu também. Não, mas eu quero dizer fácil. Porra, um cara que... Patrocínio, que tremendo, KY. Eu falo isso, tava falando... Barroso. Bom, eu não quero nem continuar, né? O gato gatoso. Mas eu tava falando do Lula. O Lula é um cara que eu abomino como pessoa, como político. Mas eu gostaria de sentar e entrevistar o cara. Eu também, porque aí eu acho que ele tem uma importância que o Barroso não tem. O ministro da Suprema Corte brasileira tem 11. Eu sei o que você está sentindo, mas eu também. Mas eu gostaria. Eu tenho um sentimento inverso, sabia? Eu, por exemplo, eu acho que eu sentaria para entrevistar. Não no patrocínio com o Barroso e não com o Lula. Eu vou te falar por quê. Porque dentro de toda a distância que eu tenho, que é enorme com ele, todo o novo progressismo, todo o mal que ele pensa, de fato, ele tem até na maldade, ele tem uma honestidade intelectual. Ele vai falar algo que ele realmente acredita. Barrosão? Acredito que sim. Que ele vai falar. Que ele acredita nas próprias. Que ele acredita. Mesmo na ironia, mesmo na honestidade naquilo. Quem? É só a fachada aquela coisa. Mas a fachada do mal, ele é mal sendo mal. Então, a fachada é fingindo que é bem, mas é mal. O Lula não. O Lula vai fingir que vai concordar com você. Do jeito que o Luiz vai ser desonesto. Vai acordar abraçadinho com o Lula. Do jeito que eu conheço. E com todo mundo. Dá 2 cervejinhas, o cara já dá. I'm getting married in the morning. Mas sabe por quê? Porque o Barroso... O Barroso vai ser petulante. O Barroso vai criar um distanciamento com você. O Lula não, ele vai criar uma proximidade física. Eu vi a cena, cara. Eu vi a cena. Ele e o Lula. Luizinho. Ainda mais que o Lula gosta de um... Não, porra. Pois é. Tá os dois mesmo. Luizinho, xará. Bom, espero que a gente não seja preso depois desse finalzinho. Aí o nosso amigo... Os advogados é com ele, tá? Eu discordo totalmente do que ele disse. Eu também discordo de tudo que do que eu falei. Eu discordo até do que eu falei. Para efeitos jurídicos, eu discordo do que eu disse. É isso. Então... Falei porque foi obrigado pela produção. Efeitos jurídicos, pegadinha do malandro. Vai lá, se despede. Fala. O pessoal reclamando que a gente fala muito tudo junto. Mas é assim mesmo, a gente vai continuar fazendo isso. Eu também acho. Me desculpa. Faz parte da... Com essas palavras finais, vamos falar cada um tchau à sua maneira junto. Falou, pessoal. Obrigado. Até a próxima.